Bom dia, pessoal. Vamos iniciar então. Bom dia também para quem está online. Meu nome é Caroline, eu sou nutricionista da Unimed Curitiba. Essa é a nossa primeira ação, né, aqui com vocês do ano. E iniciamos com a palestra, né, com esse bate-papo sobre rótulos. Acho que é algo que desperta bastante curiosidade, nos traz bastante dúvidas. Eu até ouvi vocês falando do Doritos, depois qualquer coisa a gente pega um pacotinho lá de Doritos para também testar, né, e os conhecimentos. Então, é uma palestra bem prática, assim, até trouxe alguns rótulos aqui depois para a gente também olhar, tá bem? Então, vamos lá. A ideia aqui é vocês entenderem um pouquinho do que vocês estão comendo, né? A gente fala que ler rótulos é libertador, porque aí a gente realmente sabe escolher, né, ou pelo menos aqui o básico da leitura de rótulos. Então, quando a gente começa a olhar as informações dos produtos, né, a gente diz que as informações moram nos detalhes, especialmente rótulos, né, hoje eu até vou trazer aqui que a gente está tendo algumas reformulações aí na rotulagem, mas de forma geral, muitos produtos a gente realmente precisa ter uma lupa, né, para conseguir ver. Mas é muito importante, então, realmente, esses detalhes é o que nos vão conseguir nos direcionar para a melhor escolha dos produtos embalados. E antes da gente falar propriamente do rótulo, é importante a gente entender o nível de processamento dos alimentos. Então, hoje, o Guia Alimentar da População Brasileira, ele nos traz algumas definições para que a gente consiga diferenciar o que é um alimento natural, o que é um alimento processado e o que é um alimento ultraprocessado. Quando a gente fala em alimentos naturais, são aqueles alimentos que não têm rótulo e não têm a obrigatoriedade de ter uma rotulagem. O que a gente tem é aqueles alimentos minimamente processados, que eles são colocados dentro de um pacote, mas não tem adição de nenhum ingrediente, ele é o alimento em si. Então, a gente tem aí as frutas, as verduras, carnes, ovos, o leite in natura, que é aquele leite de pacotinho, ou até o leite, enfim, de uma garrafa, que é realmente só leite. E aí o minimamente processado, ele tem uma limpeza, digamos assim. Então, o feijão, né, os feijões que estão no pacote, o arroz, porque daí precisa ser polido, o açúcar, por exemplo, passa pelo processo de refinamento, mas é um mínimo processo. Quando a gente vai para os alimentos processados, aí a gente tem a adição de algum ingrediente culinário, sal, açúcar, gordura, fermento, para que esse alimento dure um pouquinho mais. Então, um iogurte que é natural, ele é apenas iogurte e fermento lácteo. Né? Então, esse fermento faz com que o iogurte seja iogurte por produzir ali as bactérias. Uma fruta em lata, por exemplo, né? Então, a fruta em lata, ela tem só o açúcar e a fruta, e o caldo ali do açúcar, aquela calda de açúcar. Um enlatado, por exemplo, o milho na lata, ele tem o milho e é conservado na água com sal, salmoura. Então, esse é o alimento processado. Normalmente, ele tem uma lista de ingredientes bem pequena e é um alimento que, né, ele não tem tanta modificação, então, ok, né? Pensando aí em nível de saúde. Agora, os ultraprocessados, eles já têm adição de muitos ingredientes. Normalmente, essa lista de ingredientes, ela tem mais do que 5 ingredientes. Ela tem uma modificação, nem sempre aquele alimento que deu a origem a esse produto, ele está em maior quantidade. E ele tem aqueles nomes estranhos que, se a gente for ler o rótulo, muitas vezes a gente não entende e nem consegue replicar em casa, tá? Então, vamos entender um pouquinho aqui. O alimento in natura aqui do caso seria o abacaxi fresco, o processado que recebeu o açúcar que está na lata é o processado, abacaxi em calda, e o alimento ultraprocessado aqui, por exemplo, seria um suco de pacotinho de abacaxi, né? Que aí a concentração de abacaxi seria muito menor. A espiga de milho, por exemplo, é o alimento natural, o milho na lata é o alimento processado e o ultraprocessado é o salgadinho de milho, né? Então, que já teve muita modificação e normalmente não tem uma quantidade significativa de milho ali. Outro exemplo, o peixe fresco, né, que é o alimento in natura, ele passa a ser processado quando ele vai para a lata, que daí ele fica em conserva ali com o óleo,
E o ultraprocessado, aí é um empanado de peixe, né? Um nuggets, né? O frango, mesma coisa. O frango, aí um frango talvez já temperado, em tempero de sal e ervas apenas. E o ultraprocessado, quando ele vai para um steak, né? Então, essa é a diferença. E normalmente, quando a gente fala em leitura de rótulos, a gente vai olhar mais para os ultraprocessados mesmo, ou para os processados, né? Então, vamos lá. A rotulagem, a legislação dela é enorme, realmente quem produz os rótulos, existem várias legislações aí que estão envolvidas, mas para nós, consumidores, é importante a gente saber o básico que deve existir nos rótulos. Então, primeiramente, o nome do produto, aí a gente tem o conteúdo líquido, quando é aquele produto líquido, normalmente tem o peso drenado também, que é aquele peso sem, né, o líquido. A informação nutricional, que é a tabelinha lá que mostra as calorias, gorduras, enfim. O prazo de validade, o lote e a lista de ingredientes. Então, todos os produtos embalados, eles obrigatoriamente precisam ter essas informações. E aí, ano passado, a gente teve uma nova proposta de rotulagem nutricional. Então, os rótulos estão mudando. Vocês começarem a olhar aí no supermercado, vocês já vão ver coisas diferentes que antes não tinham. Os produtos, eles estão se adequando, eles têm, os produtos em geral têm até outubro desse ano de 2023 para se adequar a essa nova rotulagem, e quando for para produtos de origem mais local, mais de produtores locais, aí eles têm um prazo maior que até o ano que vem. Então, aos pouquinhos, esses produtos em geral que a gente consome aí no supermercado, eles já estão aparecendo com a nova rotulagem, tá? Então, vamos lá, para o primeiro item, que é o lote, o prazo de validade. Então, o prazo de validade ele pode aparecer de duas formas, ou com dia, mês e ano, para aqueles produtos que têm vencimento menor do que 3 meses, ou apenas o mês e o ano para aqueles produtos com a validade maior do que 3 meses. Então, eles ficam, né, muitas vezes escondidos, muitas vezes só datados ali sem a tinta mesmo, às vezes é só de uma forma em alto relevo mesmo, mas todos os produtos têm obrigatoriamente essa data e prazo de validade. A data de fabricação também, ela pode aparecer, né, mas o que a gente vai realmente olhar é o prazo de validade e o lote, que é mais a nível da indústria mesmo, porque caso aconteça algo ali no produto, eles conseguem identificar, né, e conseguir resolver aí o problema. Outro item bem importante, que é o que nos auxilia muito aí nessa escolha, é a lista de ingredientes. Então, ela mostra qual que é realmente a receita desse produto, do que ele é composto. Saibam que a lista de ingredientes, ela sempre está em ordem decrescente. Então, o ingrediente que aparece por primeiro é o que tem maior quantidade no produto, tá? E importante aqui, como comentei, aqueles alimentos com mais do que 5 ingredientes, a gente já vai ficar atento, porque ele pode já ser um produto ultraprocessado e podem ter mais ingredientes ali desconhecidos, muitos aditivos alimentares, corantes, edulcorantes, emulsificantes, enfim, né, uma lista grande de aditivos. E aqui, só para a gente já iniciar, a diferença, então, de duas barras de cereais, né? Quando a gente busca uma barra de cereal, qual que seria o primeiro objetivo? Praticidade, né? E um alimento natural, né? Um alimento que nos traga aí fibras, né? Cereais de forma geral. Então, assim, o primeiro, né, a gente tem aqui, primeiro ingrediente, cereais, então, aveia e flocos de cereais. Segundo ingrediente, glicose de milho. Terceiro, mel. Aí, polpa, açúcar de novo, gordura, corante. A segunda, a gente já tem castanhas, amendoim, banana passa, aí açúcar, tem uma fibra natural, banana, chia. Então, vejam, né? A gente consegue avaliar, primeiramente, quando a gente olha a lista de ingredientes, por mais que a gente saiba que ela é decrescente, é importante a gente observar os 3 primeiros ingredientes, que são aqueles em maior quantidade. Então, se eu estou buscando uma barra de cereal, qual dessas duas opções seria mais adequada? Pensando aí no objetivo final do produto. A2, né? A2, realmente, porque, vejam, os 3 primeiros ingredientes, eles são cereais que tem essa questão aí de gorduras boas, uma quantidade menor de açúcar, porque, vejam, essa da primeira, a gente tem os cereais de milho, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Então, a primeira aqui, a gente tem os cereais e tem 3
dos dois próximos ingredientes açúcar. Então, a gente consegue já perceber pela lista de ingredientes que a quantidade de açúcar da primeira é muito maior. Então, realmente, a 2 seria a melhor opção, tá? E aí, essa nova legislação, ela vem realmente para nos auxiliar nessa quantidade de açúcar adicionado. Antes, a gente só tinha os açúcares totais, é só essa informação que aparecia no rótulo. Então, agora a gente consegue observar quais açúcares foram adicionados, além daqueles açúcares que já vinham nos próprios ingredientes, né, no próprio ingrediente em si, o original. Então, assim, agora a gente tem essa adição dos açúcares próprios da matéria-prima, mais esses adicionados. Que aí é importante também a gente saber que não é só açúcar que vai aparecer na lista. Tem nomes diferentes para o mesmo açúcar, né? Ou aliás, tem nomes diferentes que também, todos eles são açúcar. Então, vamos lá, né? Vejam que agora esse aqui é um rótulo que esses dias eu fui no supermercado, já vi, então já está, realmente a rotulagem nova já está por aí. E aí ele vai trazer a gramagem, então, de quanto de açúcar que está adicionado. E vejam quantos nomes tem o açúcar, né? Então, a gente vai encontrar lá no rótulo, se tiver escrito lá xarope de milho, é açúcar. Se tiver maltodextrina, é açúcar, né? Se tiver açúcar invertido, frutose, sacarose, lactose, néctar, tudo isso é açúcar, né? Então, realmente, a gente não percebe, né? Normalmente, a gente olha, não tem açúcar aqui, mas muitas vezes esse açúcar, ele está realmente escondido, né? Nessa lista de ingredientes, muitas vezes grande, né? E aí, quando a gente fala, realmente, a gente acaba consumindo muito mais açúcar do que é o recomendado para a nossa saúde, né? A Organização Mundial da Saúde, ela traz que, em média, a gente deveria consumir aí cerca de 12 colheres de açúcar, pensando assim, em açúcar em geral, né? Uma estimativa. Mas vejam nas pesquisas que têm sido realizadas, normalmente o brasileiro consome muito mais, né? Cerca de 18 colheres de açúcar, que seria em torno de 80 gramas de açúcar por dia. E aí a gente começa a pensar, mas aonde que eu estou furando na minha dieta? Que eu não estou, se eu estou comendo muito pouco? Talvez até a escolha dos produtos, né? 64% corresponde a açúcares adicionados, então esses alimentos e bebidas, e o restante vem desses alimentos ultraprocessados, né? Que às vezes a gente escolhe realmente sem ter o conhecimento desse açúcar aí escondido. Aqui vejam, né, transformando a quantidade de açúcar em alguns alimentos, então uma fatia de bolo de chocolate teria em torno de 8 colheres de chá de açúcar, né, aquela colherinha menor. 2/3 de xícara de cereal matinal, cerca de 2,5 colheres, né, de chá de açúcar. Uma lata de refri, 9 colheres, né? Então, veja, é facinho da gente ultrapassar essa recomendação, né? Até porque a gente não vai comer um só desse alimento muitas vezes no dia. Né, 2 a 3 unidades de bolacha recheada, já tem aí 10 gramas de açúcar. Um sachê daquele suco em pó, né, 4,5 colheres. Eu não vou tomar um sachê inteiro, mas eu vou tomar um sachê, aí junto eu vou comer um bolo, enfim. A ideia não é fazer terrorismo nutricional, nada, né, próximo disso, mas é realmente a gente fazer melhores escolhas, né? E saber que talvez não precise comer esses alimentos todos os dias. Então, essa questão do equilíbrio aí na alimentação. Outro ponto aqui que a gente tem da nova rotulagem é a tabelinha mostrando em 100 gramas do produto. Antes, se vocês forem observar um rótulo, até vou mostrar aqui na foto, mas aí, por exemplo, né, antes a gente tinha a tabela aqui, a gente só tinha uma linha, tá? Na tabela nutricional, só uma linha só uma coluna, que era referente ao quanto na porção do produto que tinha com relação a esse percentual de valor aí. Então, agora a gente teremos 2 colunas que mostram em 100 gramas e com relação à quantidade que tem na porção. Então, vejam, antes a gente tinha essa informação, só uma coluna, né, com relação à porção do produto, então a 25 gramas, o que tem calorias, carboidratos, proteínas, gorduras, e agora a gente tem informação comparando 100 gramas com a percentual. Fica um pouco mais fácil, né, porque às vezes a gente, pelo menos a gente consegue, às vezes a gente não consome só aquela porção que está ali, às vezes não vou comer só 30 gramas do produto, a embalagem tem 100, e eu consumi a embalagem inteira, então fica um pouco mais fácil a gente conseguir fazer na hora ali a transformação, tá?
Outra informação é o percentual de valor diário, que está nessa tabela aí de informação nutricional. Esse percentual de valor diário, o que que ele é, pessoal? Ele é um padrão para 2.000 calorias. A gente sabe que nem todo mundo vai consumir essas 2.000 calorias, mas todos os produtos estão baseados nisso. Então, a gente tem essa tabela padrão que estipula aqui quanto, né, que a gente uma dieta de 2.000 calorias, e o ideal para consumir, então, 50 gramas de proteína, gorduras 80 gramas, fibra 30 gramas, e aí todos os rótulos, eles fazem aí o percentual com relação a essa quantidade, tá? Então, a gente sabe que não é a recomendação de 2.000 calorias para todo mundo, mas é para a gente conseguir ter um padrão aí de comparação, tá? Então, aí, eu sei que o meu produto, por exemplo, né, na porção que eu estou propondo lá no meu rótulo, são de 30 gramas. Deixa eu ver se eu consigo, que eu acho que não estou. Vamos lá. Eu estou na porção de 30 gramas. Então, nesses 30 gramas do produto, eu tenho 11 gramas de carboidrato. E daí eu comparo com aquelas 375, que é o proposto, e esse percentual que aparece nessa tabelinha, tá? Então, é dessa forma que a gente consegue comparar, e também agora essa nova informação que vem nos rótulos, ela vai ficar mais fácil, mais visível do que a gente realmente ficar avaliando esse percentual. Normalmente a gente falava assim, fibras, o ideal é que pelo menos a gente escolha produtos com mais do que 4% de fibras. Sódio, escolham aqueles com menos de 8% de sódio na porção. Mas aí a gente tem que observar sempre, eu estou consumindo a porção ou eu estou consumindo mais do que a porção, né? Porque às vezes a porção são duas bolachas, mas eu estou consumindo 4. Então aí já precisa mudar, né, o cálculo. Outra informação nova, a gente sempre teve o valor da porção em cima do produto, né? O quanto que tem lá, qual que é o valor da porção? Então voltando aqui, né? 30 gramas, a porção é 30 gramas, que seriam 22 unidades desse, no caso aqui era um salgadinho. 22 unidades. Agora a gente tem quantas porções cabem na embalagem, porque realmente isso, às vezes a gente tinha o biscoito recheado, a porção eram 2 biscoitos, mas na embalagem tinham 10, eu consumia os 10. Então é legal que a gente consegue agora transformar mais fácil. Então essa é uma nova informação que vai aparecer aí, que é o quanto de porções que vão ter na embalagem, tá? Uma nova não, mas uma informação importante da gente observar nos rótulos, assim como o açúcar, a gente tem a gordura trans, que é uma gordura que nem sempre ela está descrita na lista de ingredientes como gordura trans. Então, a gordura trans, a gente sabe que é uma gordura que o nosso corpo não reconhece, é uma gordura que a gente não tem nem recomendação de consumo dela. Temos a gordura saturada, que é uma gordura que ela é uma gordura ligada, sim, a desenvolvimento em excesso, se a gente tem um excesso de consumo, ela pode estar relacionada a maior desenvolvimento de doenças cardiovasculares, mas a gordura trans não é uma gordura realmente saudável, não tem uma recomendação de consumo, um mínimo e o máximo. A OMS ela tem colocado aí que a gente não ultrapasse o consumo de 1% dessa gordura trans, seria em torno de 2 gramas por dia, mas é uma gordura que está amplamente sendo utilizada nesses produtos ultraprocessados, que é o que dá a crocância, é o que dá esse tchan aí do produto, que é o que faz a gente comer ele de novo, né? Um dos ingredientes que faz isso. Então, seria mais ou menos uma colher, né, de sopa aí de margarina, né? Pensando em recomendação, né? Mas aí, o que acontece? No rótulo, a indústria ela não precisa colocar naquela tabelinha, por isso que quando a gente começa a olhar, a grande maioria dos produtos, eles têm 0 de gordura trans. E fala, como assim? Eu ouvi falar que sorvete tem gordura trans, biscoito recheado tem gordura trans, eu olho na tabela, tá 0. Porque a indústria ela tem um limite que ela precisa declarar. Se na porção, uma bola de sorvete, está escrito tem menos do que 0,2 gramas de gordura trans, ela não precisa colocar. Mas nem sempre a gente vai comer uma bola de sorvete, né? Eu adoro sorvete, eu vou comer mais do que uma bola. Então, aí a quantidade de gordura trans que eu estou ingerindo realmente é maior. Então, tem muito isso, sabe? Se a gente começar a olhar ali gordura trans que está descrito no rótulo, realmente... Será que eu desliguei? Oi? Oi? Estão ouvindo? Tá tudo bem aí, pessoal? Então, vamos continuar.
Estranho, né? Que não tá saindo som aqui. Então, a gente tem lá a questão da... Por isso que, né, normalmente está zero ali, porque passa, né? É obrigatório colocar essa questão do acima de 0,2, e nem sempre na porção vai ter essa quantidade, por isso que nem sempre aparece, tá? Mas o que é como açúcar? Essa gordura trans nem sempre está descrita como gordura trans. Então, se vocês começarem a olhar a lista de ingredientes e observarem que tem gordura vegetal, margarina ou creme vegetal, são ingredientes que podem ter gordura trans na formulação. Agora, se tiver gordura vegetal hidrogenada descrita, se tiver gordura parcialmente hidrogenada, óleo vegetal hidrogenado, esse hidrogenado é igual a gordura trans, tá? Então, normalmente é assim que aparece, por isso que nem sempre está na tabela, mas está na lista de ingredientes, tá? E aí, né, eu acho que a maior diferencial da nova rotulagem são esses desenhos aí que vão aparecer, essa informação mais clara no rótulo do produto. Então, agora vai facilitar um pouquinho, porque a hora que a gente for comprar, já na frente mesmo da embalagem, como ali, já vai aparecer, voltou, já vai aparecer, então, essa informação mais clara, né, mais chamando a atenção. Tem alguns países que já faziam, né, isso, de uma forma, às vezes, em triângulo, enfim, mas o Brasil optou por esse modelo. Então, como que eles vão saber o que é alto em açúcar, gordura e sal? Através dessa tabela. Então, ele vai ser considerado em alto conteúdo de açúcar adicionado quando tiver 15 gramas ou mais de açúcar em 100 gramas do produto. E em alimentos líquidos, 7 gramas e meio em 100 ml do produto. Para a gordura saturada, se tiver mais do que 6 gramas, ele já vai em 100 gramas de alimento, ou 3 gramas em 100 ml, então já vai ser considerado alto em gordura saturada. E sódio, para aqueles produtos que tenham mais do que 600 miligramas ou mais, né, em 100 gramas do produto. Sódio, por exemplo, a recomendação é que a gente consuma 2.000 miligramas de sódio. Se a gente for pegar a maioria dos macarrões instantâneos, a gente já ultrapassa facilmente. Então, com certeza, né, a grande maioria deles vão vir com essa orientação por conta realmente de ter mais que 600 miligramas aí em 100 gramas do alimento. Então, esses vão ser os modelos, né, de identificação. Então, pode ser ou alto em um deles, ou alto em dois, ou alto em todos aí as denominações, tá bem? E essa informação vai aparecer na primeira parte ali mesmo, ela é frontal, tá? Então, é na frente mesmo do produto que vai aparecer. Nenhum desses aqui, ele tinha a informação nova. Outras informações, só para vocês terem conhecimento, todos os alimentos que têm adição de algum ingrediente transgênico, então tem que aparecer esse triângulozinho aí do transgênico, obrigatório. No Brasil, os nossos maiores produtos transgênicos são soja e milho, então se tem algum desses ingredientes, normalmente vai ter o símbolo aí de transgênico. Se for orgânico, seguindo todas as legislações para ser um produto orgânico também, então ele tem. E para a informação para alérgicos também, que é bem importante, então eles aparecem ali, né, se tem alérgicos, principalmente para leite e para glúten, abaixo da lista de ingredientes também sempre, ou no final da lista de ingredientes sempre tem essa informação, contém ou não contém glúten ou leite, ou até traços, né, amendoim também, às vezes tem pode conter traços de oleaginosas, né, outra informação que também aparece. Uma dúvida, normalmente, que a gente tem é com relação a diet, light, zero, né? Então, vamos esclarecer aqui isso daí. O tradicional é aquele alimento, então, que ele é a receita normal, tradicional. Quando ele passa a ser diet, ele tem a retirada de um dos ingredientes. Ou sal, açúcar, ou gordura, ou normalmente o açúcar. Para diet, normalmente é açúcar, que são aqueles alimentos que iniciaram com a denominação diet por conta dos diabéticos. Então, retira-se totalmente um desses, normalmente a gordura ou o açúcar, e substitui por outro. Então, é mais saudável? Depende o meu objetivo. Se eu sou diabético e procuro um alimento sem açúcar, eu vou optar por um alimento diet, né, desde que lá esteja descrito sem adição de açúcares. Aí, o que a indústria faz? É colocado algo para substituir, normalmente um adoçante.
né? Então, depende, um adoçante natural, um adoçante artificial, às vezes coloca mais algum ingrediente para até a textura do produto permanecer a mesma. Mas, assim, se eu estou buscando uma diferença de calorias. Nem sempre o diet tem menos calorias, porque o diet ele tem a retirada do açúcar, mas ele pode aumentar em gordura para não mudar a textura, né? Ou para permanecer a mesma textura, enfim. Então, importante a gente comparar, né, e verificar isso. Agora, quando o zero, mesma coisa, refrigerante zero, por exemplo, normalmente tem a retirada do açúcar e coloca-se adoçante no lugar, tá? Agora, o light, ele tem a redução de pelo menos 25% de um dos ingredientes. Então, eu vou buscar um requeijão light. Normalmente, aí o requeijão, aí como a base dele é sal, gordura, tem a redução na gordura. Então, comparado ao 25% comparado ao tradicional, tá? Então, reduz pelo menos 25% de gordura comparado ao tradicional. Né? Um pão de queijo light. Então, ele tem menor percentual de gordura comparado ao tradicional. Então, light reduz, ainda permanece ou açúcar ou a gordura, mas é o que tem a redução. Também nem sempre tem menos calorias, se esse é o meu objetivo, porque às vezes reduz gordura e aumenta ali no emulsificante, no açúcar, né, para dar maior consistência, coloca-se fécula de batata, enfim. Tá? Então, nem sempre, se o meu objetivo é calorias, isso vai ser benéfico. Ficou clara a questão do diet light ali? Tranquilo? Sim. Você comentou, nem sempre quando o objetivo é uma calorias, é o diet light. Então, quando esse for o objetivo, e que normalmente é considerado quando for calorias, olhar a primeira coisa a lista de ingredientes. Se for em qualidade do alimento, se for assim, calorias, você vai comparar uma caloria com a outra. Que tiver menos, você vai optar. Agora, em qualidade do produto, é importante ler a lista. Aquele que tiver lista de ingredientes menor, que tiver menos nomes estranhos, ultraprocessados, melhor. Tá? Isso, independente. A hora de olhar o produto, observar primeiro a lista de ingredientes, aqueles mais naturais, normalmente a lista é menor, tem menos adição de aditivos, aqueles nomes mais estranhos, tá? E se for calorias, aí a gente vai optar pela caloria mesmo, né? Independente, se eu não estou buscando qualidade, o meu objetivo é calorias, às vezes aquele produto que tem menos calorias, ele vai ter mais adição de artificiais, às vezes de adoçantes artificiais, talvez sim, né? Mas aí, tá? Falando aqui, por exemplo, da água de coco, tá? Eu trouxe algumas, não é questão de marca mesmo, existem até outras, tanto boas quanto ruins, né? Mas para a gente saber realmente treinar um pouquinho essa questão da lista. Então, por exemplo, dentre as duas, tudo bem, as duas estão descritas como água de coco, né? E como que eu vou escolher? Realmente as duas são? Então, a gente vê na lista de ingredientes, uma está descrita apenas como água de coco, a outra, além da água de coco, eu tenho a sacarose, né? Eu tenho o antioxidante, então eu tenho adição de outros compostos, né? Então eu já optaria, né, pela primeira, que tem a lista de ingredientes mais clean. Outro, né? A gente tem aqui 2 iogurtes, ambos com adição de proteína, que é o meu intuito, ter iogurte mais proteico. A diferença é que um é com sabor, outro sem sabor. Será que isso tem diferença? Vejam o tamanho da lista, né? Em um iogurte eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, praticamente 10 ingredientes. Tenho adição aqui de amido, espessante, corante, conservante, edulcorante, acidulante, né? O outro eu tenho leite, fermento, que é a receita original do iogurte, e a enzima lactase, que a proposta dele é ser sem lactose. Né? Então, qual que seria a melhor opção? Né? Ou com a lista de ingredientes menor. Aí eu pico um morango e coloco junto. Né? Claro, talvez ele seja um pouquinho menos doce, né? Então tem tudo isso, mas pensando em qualidade, né, aquela seria sim a melhor opção. Fiquem bem de olho, tá, gente? Hoje tem muito produto proteico, né, com essa proposta de ser mais hiperproteico, mas nem todos têm uma lista de ingredientes legal, tá? Outra questão aqui dos sucos, né? Então a gente tem aí, será que tudo é suco, né? Ou alguns não tem tanta fruta assim. Então a gente observar aqui, se a gente olhar bem, já de cara a gente já consegue diferenciar, né? Porque aqui no rótulo bem pequenininho tá escrito aqui, ó, néctar,
né, misto de xarope de maçã, tal. Então, e o outro aqui a gente tem suco de uva tinta integral, né? Então, se a gente for olhar a lista, opa, aqui ficou errado, gente. Não é o do leite, mas enfim. A lista realmente ela está diferente, né? Ela tem maior quantidade aqui e não é só suco diferente do outro, tá? Então, realmente, o outro seria a melhor opção. Aqui a diferença, quando a gente começa a observar suco 100% é só fruta mesmo e a água ali que é suco. Agora, a gente tem a diferença do néctar, quando está descrito na embalagem. Isso sim, eles colocam, às vezes é muito pequeno, mas está lá. Néctar, né, de fruta, então é 30% a 50% do suco da fruta, o restante a gente tem adição aí de, muitas vezes, açúcar, corante, né? E quando é refresco, então alguns já prontos, mas a grande maioria em pó, aí tem de 10% a 30% só de suco de fruta. Aí esse sim, a lista de ingredientes é muito maior, porque daí tem muito corante, quantidade grande de açúcar, normalmente o primeiro ingrediente aqui vem é o açúcar mesmo. Tá? Então vamos lá, agora para mais alguns testes. Eu tenho aqui 2 pães ditos como integrais, tá? Então, deixa eu só ver aqui se eu coloquei. Não, esse não é o pão, esse é o biscoito. Então, a gente tem aqui 2 biscoitos, né? Um com recheio, outro sem. Se a gente for olhar a lista de ingredientes, o biscoito com recheio é o vilãozão, sempre. Será que? Né, vejam a lista, né? A gente tem os primeiros ingredientes, normalmente são os mesmos, farinha de trigo, quando é enriquecida com ferro ácido fólico, a farinha de trigo branca, tá? Farinha de trigo, açúcar e gordura. Os 3 primeiros ingredientes, todos iguais. A lista praticamente toda igual, né? A diferença é que muda ali é o corante no final, né? E o umectante que mudou aqui. Então, será que eles têm tanta diferença assim quando a gente fala em biscoito industrializado, doce? Nem sempre, né? Então, não é só porque é recheado que ele é ruim. Muitas vezes o biscoito industrializado em si, ele já tem uma lista grande, então realmente nenhuma das opções aí seria de uma qualidade nutricional legal, tá? Opa, passei aqui. Ixi. Próximo aqui a gente tem aí sim o pão integral. Então vejam, eu vou escolher um pão integral. Qual que é a primeira proposta? E hoje até essa legislação também mudou, que é do integral, porque antes a gente tinha muito isso. Estava descrito integral, a gente ia olhar especialmente para cereais. E olhar na lista de ingredientes, nem sempre a farinha de trigo integral era o primeiro ingrediente. Então só aí a gente já caía, né, olhava só integral escrito, achava que estava tudo bem. Agora, essa legislação mudou. Então, obrigatoriamente, para estar descrito integral, ele tem que ter o maior ingrediente aí como integral. Mas até nisso, a gente consegue fazer escolhas melhores. Então, ambos os pães, eles são farinha de trigo integral como o primeiro ingrediente, então cumpre a proposta ali de ser integral. E aí, depois, a farinha de trigo branca, né? E aí vem, um vem farelo, o outro vem glúten. Mas assim, olhando essas duas listas, qual será que seria a melhor, pensando em pães industrializados? A primeira. Então aqui a gente optaria pela primeira porque tem uma quantidade de ingredientes menores, né? E aditivos muito menos também. Aqui a gente só tem o conservante, 2 tipos de conservante. Ali a gente já tem muito mais conservantes. Então vejam que tem muito mais nomes estranhos, tá? Então nesse ponto, pão integral, olhei, os 2 têm primeiros ingredientes de farinha de trigo integral, beleza. Então, qual que é melhor, né? Eu vou optar pela lista menor, ingredientes mais conhecidos, né? Normalmente, assim, a durabilidade deles também, aquele com lista menor, vai ser menor justamente por isso, né? Mais próximo do natural. E aí chegamos na Páscoa, né? Muito perto da Páscoa, é importante a gente falar de chocolates, achei bacana trazer essa informação, como escolher um chocolate melhor, né? Saibam que assim, o cacau, que é o que dá origem ao chocolate, essa proposta de saudável, né, do chocolate, realmente são para aqueles chocolates que têm uma concentração maior de cacau, que normalmente são aqueles com 70%
né, de concentração de cacau. Então, aí sim que vem os benefícios do cacau, que realmente a gente, como nutricionista, aí fala. Mas esse cacau, então, na hora de processar, as duas matérias-primas principais para fazer chocolate é a massa de cacau e a manteiga de cacau, que é a gordura aí do cacau. Então, na hora da escolha, dentre os chocolates ali, o ao leite, o branco, o meio amargo e o mais aí, 70% para mais, realmente, quanto maior o teor de cacau, melhor. E aqueles com mais do que 65% de cacau, melhor, porque eles têm maior concentração de cacau, tá? Mas observar a lista de ingredientes. Então, o ideal é que não tenha o açúcar como primeiro ingrediente ali na rotulagem, porque aí a gente já não tem essa concentração tão alta de cacau. Até mesmo alguns 60%, 65%, meio amargo, eles vão ter sim o açúcar, né, que é o que é adicionado aí na fórmula, mas aí optar por aqueles que o açúcar não está em maior quantidade, tá? E a manteiga de cacau seria a primeira fonte de gordura, então, além, observar muito a presença da gordura aí, a trans, a hidrogenada, que tem muito nos chocolates. Então, o ideal é que o rótulo do chocolate bacana venha aí como a massa de cacau, manteiga de cacau, açúcar e aí vai, né? Então, pelo menos esse primeiro ingrediente, o ideal que seja assim a massa de cacau e aí tenha como gordura na formulação apenas a manteiga de cacau e não a adição de gordura hidrogenada, ou aqueles outros nomes lá que a gente viu, tá bem? Dentre todos eles, realmente o branco é o que tem maior adição de outras gorduras e de açúcar, né? E aí os demais vão mudando o teor de cacau que é adicionado. Pessoal, já vamos conversar um pouquinho mais aí as dúvidas, então eu só trago aqui para vocês os programas da Unimed Curitiba, para vocês beneficiários e até dependentes que têm Unimed Curitiba, carteirinha lá 0032. Então a gente tem os 3 programas aqui online gratuitos, alguns são contínuos, então o primeiro aqui que eu trouxe é o Viva Leve, que é para reeducação alimentar, então mais foco em emagrecimento, mas a gente trabalha bastante essa questão de conhecer essa questão dos rótulos, comportamento alimentar, que está envolvido em todo esse processo. Então, é com nós lá nutricionistas, psicólogas e educador físico. É um programa que dura 10 semanas, então toda semana, terças-feiras, tem encontro online para a gente conversar, trocar ideias ali entre o grupo. E aí, durante a semana, vocês têm acesso aos vídeos de parte mais teórica para assistir em casa, tá? Ele está agora com uma turma ocorrendo, e em maio já inicia a próxima turma, então tem aí no portal da Unimed ou até no aplicativo, tem as informações para até fazer a pré-inscrição. Outro programa contínuo é o Saia do Sofá, então para se movimentar, quem ainda não faz nenhum tipo de exercício físico, é um bom começo, então são 2 aulas por semana, segundas e quintas, meia horinha de exercício ali às 19 horas com a educadora física lá da Unimed. E o Vocês Sem Cigarro, para quem deseja ir parar de fumar, então é com a psicóloga, é um programa também que acontece algumas vezes no ano, bem bacana, né? Então é também online, né? Tem toda essa questão do grupo, de troca de experiências também. Deixo aqui o aplicativo da Unimed, os canais aí, as redes sociais, para que vocês tenham aí até acesso a outras informações no YouTube, já tem alguns vídeos também, acesso a conteúdos aí de saúde, tá? E é isso, vou deixar o QR Code aqui para avaliação da apresentação e fico à disposição. Dúvidas aqui, dúvidas lá no online? Sim. Não tá. Oi, som. Agora sim. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o café, porque o café está numa polêmica de que o que chega no mercado é só o resto do resto do resto, e eu sou muito viciada em café, tomo café todos os dias, procuro pelos gourmets, assim, mas eles são um pouco mais caros, mas assim, tem uma grande diferença, ou como consumir esse produto de uma forma que seja o melhor do café? O café, olhando no rótulo, a gente não consegue diferenciar muito, a garantia do que tem ali, tem alguns estudos, o IDEC é um instituto que traz bastante, a Proteste também fazia muito essa investigação realmente do produto, se é o que está ali realmente no conteúdo é o que tem, né? E café, a gente sabe que o Brasil
um dos melhores cafés a gente exporta, né? Não é o que fica. Uma dica os gourmets, eles têm uma qualidade melhor de garantia do produto que está ali, sim, mas em qualidade nutricional do café, é legal a gente optar pelos menos torrados, o nível de torra menor, porque quanto mais a gente torra, mais a gente perde as propriedades benéficas do café. O café, ele é um antioxidante poderoso, assim, eu acho que é um dos antioxidantes que o brasileiro mais consome, mas para a gente garantir esses compostos aí benéficos dele, quanto menor o nível de torra, melhor. Na hora de passar o café, usar uma água não tão fervida, até 85 graus é o ideal, tá? Então, acho que 2 dicas bacanas assim, se puder optar pelos gourmets melhores, produtores locais, tem até clubes de café, né, cafés especiais, esses são ótimos, porque eles respeitam mais esse nível de torre e a garantia mesmo, né? Se você puder ter os moedores de café, de repente, moer em casa o grão, você tem a garantia melhor também do conteúdo, tá? Imagina. Mais alguém, gente? Tem perguntas? Não. Alguma coisa no chat? Não. Mas agora todo mundo vai ficar especialista em rótulos. Vocês vão, vai ficar tipo nutricionista, vai no mercado, fica passeando no mercado, comparando os produtos, né, gente? Mas é bem bacana, assim, a gente sabe que em alguns momentos a gente vai escolher mesmo para aquele produto, porque a palatabilidade dele não se compara talvez a um outro. Mas até para no dia a dia, né, a maior parte do meu consumo não ser enganado ou não cair aí só no que está visivelmente. Com a nova rotulagem vai facilitar um pouquinho, porque aí a gente bate o olho, algumas informações já vão estar mais claras também, né? Acho que é isso, então. Pessoal, obrigada pela presença. Vamos.